Olá, senhoras e senhores, está começando agora mais uma edição do podcast, nosso tradicional espaço para discutirmos as principais questões e tendências da suinocultura no Brasil e no mundo. E no programa de hoje temos a honra de receber aqui a médica veterinária Juliana Ribas, gestora de boas práticas de produção e bem-estar animal da AgroSéries Peak, para discutirmos as estratégias que vêm sendo usadas para adequação à IN 113. Olá, Juliana, prazerzaço ter você aqui. Olá, Rodolfo, muito obrigada pelo convite. Juliana, a Instrução Normativa 113 ela foi publicada pelo MAPA em dezembro de 2020 e passou a valer ali em fevereiro de 2021. Ela representa um marco para o setor porque ela não só determina, estabelece regras claras para as boas práticas de produção nas granjas, mas também garante segurança jurídica ao produtor. Passado um pouco mais de 3 anos aí, qual tem sido a adesão do setor à normativa? Rodolfo, essa é uma pergunta muito interessante, né? A suinocultura brasileira, por si só, ela é um setor muito diverso, porque nós temos diferentes tipos de produtores. E esses diferentes tipos, vamos dizer assim, se a gente for pensar em 3 grandes grupos, as grandes agroindústrias, as cooperativas e o produtor independente, eles acabam se movimentando de diferentes formas para adesão à normativa. Por quê? Os 2 primeiros grupos, sejam as agroindústrias e as grandes cooperativas, como elas têm um interesse aí em mercado externo, uma maior visibilidade, elas começam a se movimentar mais rápido dentro dos prazos de adequação da própria normativa. E também elas já vinham fazendo muita coisa. Desde o ano de 2014, as empresas começaram a fazer compromissos públicos para a transição do sistema de gaiolas para os sistemas de gestação coletiva. Então, passado aí quase 10 anos dos primeiros compromissos públicos, nós já temos hoje 80% do rebanho brasileiro convertido aí para o sistema de gestação coletiva, de forma que atenda à normativa que foi publicada há menos de 3 anos. Mas é justamente porque esse movimento ele já vinha antes. Além disso, hoje, dentro de um cenário nacional, nós temos as granjas de reprodutores de suíno certificada, né, as granjas GRSC, que são certificadas pelo Ministério da Agricultura, e elas têm se movimentado primeiro para atender a normativa, uma vez que a presença de fiscalização nessas unidades ela é constante. Ficando por último na adesão, até por questões dos desafios hoje que o produtor rural enfrenta para a perenidade da atividade suinícola, os produtores independentes. Por quê? Algumas das adequações exigidas pela IN 113 envolvem aí questões financeiras. E neste momento, neste cenário da suinocultura atual, o produtor independente, dentre todos, acaba sendo aí o mais prejudicado. E com relação à velocidade da progressão, da implementação das exigências previstas pela IN, estão rolando numa velocidade adequada? É difícil prever o que é uma velocidade adequada para um país onde nós não temos incentivos financeiros de crédito de capital para que esse produtor faça investimento nas unidades. Então eu acredito que sim. O que falta é uma maior conscientização e educação com relação à própria normativa, porque muitos pontos abordados por ela não exigem um investimento financeiro e elas trazem ganhos a esse produtor, como por exemplo o item de treinamento correto de colaboradores, o item do desenho dos planos de contingência, o item da inspeção diária dos animais, são exemplos que não exigem investimento e que o próprio granjeiro já poderia estar se adequando. E mesmo também alguns itens relativos aos manejos dolorosos, como a remoção dos desbastes de dentes, que há muito já está bem consolidado na suinocultura brasileira. Então já temos protocolos claros para isso e que não exigem aí um investimento financeiro por parte do suinocultor. Mas sim, eu considero que para um país onde nós não temos um incentivo financeiro atrelado a modificações de instalação, nós temos progredido numa boa velocidade.
Baseado no que você está me falando, a iene ela representa um grande avanço, mas também traz grandes desafios, né, para o setor. Você poderia fazer um breve resumo de quais são as principais diretrizes previstas pela IN 113? A IN 113 ela vai trazer regulamentações sobre toda a esfera da produção comercial de suínos, né? Eu trago isso assim de maneira bem enfática porque ela não abrange aí as produções de subsistência, onde o produtor produz só para fins de consumo próprio e mantém-se ali da sua vida familiar. Então, para as criações comerciais, ela vai trazer diretrizes que vão desde o aspecto das instalações, trazendo aí algumas limitações em termos de número de animais por metro quadrado, de forma de alojamento das matrizes na fase de gestação, quantidade de luz e número de horas de luminosidade, sistemas de ajuste de ambiência, mas ela ao mesmo tempo ela é muito generalista em alguns tópicos, permitindo com que um produtor ele escolha o sistema que ele quer utilizar, por exemplo, para a ambiência. Ela não obriga uma pressão negativa, ele fala que tem que ter recursos disponíveis para o controle de ambiente. Então uma cortina é um recurso, um ventilador é um recurso, um aspersor é um recurso. Ela não fala que você tem que climatizar as suas instalações. Então esse é um exemplo. Ela traz questões também aí no que tange aos manejos dolorosos, né, que é seguindo uma premissa da Organização Mundial de Saúde Animal. Então isso é muito maior. O Brasil é signatário da Organização Mundial de Saúde Animal, então nós temos que seguir os princípios de redução dos manejos dolorosos, fazendo o mínimo possível, somente quando necessário. E para isso a IN ela prevê o corte de cauda somente no terço final, ele é aceitável, coloca idade limitante para castração cirúrgica e também ela coloca que é não aceito na rotina o desbaste do dente dos animais. Para que o produtor possa implementar isso, ele vai ter que linkar com outros fatores da sua produção, né, com uma densidade adequada, com o uso de enriquecimento, que também é previsto pela própria instrução normativa. A instrução também não define os materiais nem as quantidades, ela deixa em aberto para que o produtor utilize e mostre que está sendo efetivo. A instrução normativa ela também tem uma outra parte muito forte, que ela vai trazer aí especificações para que as unidades tenham métodos adequados de eutanásia, seguindo os padrões preconizados pela Organização Mundial de Saúde Animal, e também que ela tenha padrões adequados de planos de contingência. O que é? O que é um plano de contingência? É o que o produtor vai fazer caso ele tenha um foco de fogo na unidade, caso de repente a bomba que extrai água do poço fique sem funcionar, a caixa de água dele suporta quantos dias? Tudo isso, ela está linkada com a própria produtividade da unidade, porque são fatores que colocam em risco a produção dele. E se ele já souber o que fazer, ele já está se antecipando a uma situação de risco, é muito mais fácil o controle. E por último, a instrução normativa ela tem aí um parágrafo claro que especifica as premissas de treinamento de colaboradores, justamente para que os colaboradores eles estejam capacitados e bem treinados sobre o manejo no dia a dia dos animais. E isso tudo está ligado com uma boa qualidade, né, do cuidado, de uma boa inseminação, de um bom cuidado na maternidade, o que vai impactar diretamente nos resultados produtivos. Juliana, você falou, você traçou um panorama aí das principais diretrizes, das principais mudanças, são várias mudanças, né? E além das mudanças tem os prazos. Na sua opinião, quais normas devem ser implementadas com maior celeridade? É complexa essa sua pergunta, Rodolfo, porque a IN ela já traz distintos prazos para os distintos capítulos. Então, dentro do meu ponto de vista, nós temos que começar por aquilo que é mais simples e que já vai trazer um impacto direto no bolso do produtor. Por exemplo, a inspeção diária dos animais. Se feito de maneira regular, com padrões estabelecidos, ela reduz o uso de medicamentos, reduz as eutanásias e melhora os dados produtivos da granja. Nós já temos bastante estudo sobre isso dentro do nosso sistema mesmo e em clientes. A implementação dos treinamentos, que o prazo já é vigente. E depois, o que ela traz assim com urgência
é a redução dos manejos dolorosos, porque isso nós já temos prazos que estão válidos a partir da própria publicação da norma, de quando ela entrou em vigência. Então, se o produtor ele vai ser submetido a uma fiscalização, esse é um ponto onde ele vai ser aí, pode ser questionado. Agora, com relação às instalações, a norma ela traz prazos bem flexíveis, de 25 anos para muitas adequações. Para as adequações que implicam em grandes mudanças na instalação construtiva, como, por exemplo, a alteração de gestação em gaiola para gestação coletiva. Agora, um outro ponto de atenção é a questão da adequação para as densidades, né? As densidades elas têm um prazo mais curto e isso pode impactar, ou melhor, impacta diretamente no fluxo de produção. Então, o produtor ele tem que estar atento. Hoje, se você me perguntasse em coisas que mexem no bolso, que eu olharia primeiro, é a questão dos manejos dolorosos e da densidade, porque elas têm um prazo mais curto e nós estamos sujeitos aos prazos, né, quando nós temos uma normativa em vigor. Agora, se você me perguntasse assim, a porta de entrada, o que é fácil, não me exige investimento financeiro e me traz resultado, é a inspeção diária e a capacitação da minha equipe. Você está falando da inspeção diária, eu vou te fazer uma pergunta que talvez não tenha uma resposta tão objetiva, mas eu não posso deixar de fazer, que é a seguinte, quais estratégias os produtores podem adotar para implementar a IN 113 de forma prática, objetiva, reduzindo custos e otimizando investimentos? Para mim, essa pergunta ela é complexa, né? Que é realmente você entender o que a norma pode te extrair em termos de boas práticas de produção animal. Então, eu vou voltar na inspeção diária, porque ele é o primeiro ponto que, se o produtor implementar, ele vai conseguir ver um retorno praticamente que imediato. Às vezes é um princípio que, eu falando aqui, eu tenho certeza que muitos ouvintes vão falar assim, mas eu já faço inspeção diária. Isso aí meus funcionários já fazem. Mas será que faz mesmo? Será que eu estou tratando uma ferida quando ela está pequenininha, que o tempo para ela sarar é mais rápido, que ela vai exigir um menor volume de medicamentos aplicados, que ela vai exigir um menor esforço laboral do meu operador, porque esse animal vai se recuperar mais rápido? Será que isso tem sido feito todos os dias, no primeiro horário da manhã, de forma inegociável? Então, eu acredito que são pontos que eles valem ser revistos e que eles trazem, sim, uma otimização entre recursos e o que vai retornar para esse produtor. Já encaminhando a nossa entrevista para o final, eu tenho uma curiosidade, assim, como é que o produtor vem lidando com essa eventual necessidade de investimento para adequação à IN 113? Olha, hoje o produtor ele vem lidando com uma situação para tentar sobreviver na atividade, né? A suinocultura ela vem aí há mais de 3 anos numa situação de crise sem precedentes, o que mudou muito o nosso cenário de produção de suínos. Então a gente vê que esse olhar para como manter a atividade minimizando os impactos de lucratividade negativa, né, que seria um prejuízo do prejuízo que eles estão tendo hoje, é o maior ponto de foco hoje desse produtor, principalmente aí do independente, que ele tem geralmente poucos recursos em caixa para manobrar. Aliado a isso, tudo se torna mais difícil porque no cenário nacional nós não temos um volume de crédito satisfatório para esse produtor poder investir na propriedade. Hoje nós temos uma linha de crédito única focada nesse sistema, que está mais focada na IN 113, que seria o Inovagro, que é uma linha de crédito boa, com uma carência grande para iniciar o pagamento, com juros baixos, porém o volume de capital por CPF ele é irrisório e o volume total disponibilizado para a linha também. O que torna praticamente, vamos dizer assim, uma linha de crédito que ela é muito falada, mas efetivamente pouco acessada, porque as pessoas acabam não tendo acesso, porque o volume financeiro é muito curto. E além de que ela tem um limitante grave, né? É uma linha focada em novos projetos. E o que os nossos produtores precisam fazer é adequações de instalações já existentes, porque eles já têm uma granja, eles já têm um sistema que está rodando. Então essa é uma questão ainda muito delicada e muito complexa.
Juliana, você bem falou, nos últimos 3 anos o setor tem enfrentado uma situação bastante adversa, bastante desafiadora. Para encerrar, as boas práticas de produção dão lucro? As boas práticas de produção dão lucro. As boas práticas de produção, elas reduzem o uso de medicamentos, elas aumentam o ganho de peso do animal, porque muitas vezes a gente olha só para o estado do comportamento. Mas um animal que ele está bem no meio dele, que ele consegue se expressar, ele vai ficar menos doente, ele fica menos subjugado aos efeitos do estresse e ele é manejado mais facilmente pelos operadores. E se eu tenho operadores mais satisfeitos, colaboradores mais satisfeitos no meu sistema de trabalho, eu também impacto na qualidade laboral, no meu turnover, né, na minha rotatividade de pessoas e na própria satisfação pessoal da minha equipe. Então, as boas práticas de produção, elas não são boas só para o animal. Elas são boas para o produtor, porque processos feitos de maneira adequada, com conhecimento, eles evitam a perda de tempo em atividades que não são necessárias e também um maior esforço laboral por desconhecimento do comportamento do animal. Então, às vezes, a pessoa leva mais tempo para transferir um lote de indivíduos ou acaba medicando mais porque tem deficiências na instalação que levam a isso ou porque não fizeram uma boa inspeção diária. E também ela traz aí uma maior lucratividade por uma maior satisfação da minha equipe no trabalho. Se eu tenho uma maior satisfação, eu tenho menos absenteísmo. Se eu tenho um menor esforço laboral, eu necessito de menos horas extras. Então, o que falta é a gente colocar tudo isso num balanço da conta e olhar a suinocultura de forma integrada. Porque a boa prática de produção, ela interfere em todo o sistema. E o bem-estar animal é só uma consequência de tudo isso, né? Ele não é o princípio de nada, ele é uma consequência daquilo que a gente faz bem feito, de forma sistemática e consistente. Perfeito, Juliana. Ou seja, não só dá lucro, como reduz custos também, né? Exatamente. Juliana, queria agradecer muito sua presença aqui, é sempre muito bom te encontrar e conversar com você. Obrigada, Rodolfo, e até a próxima. Até a próxima. Essa edição do podcast vai ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e até o próximo programa.